A gravidez representa, para muitas mulheres, a vivência de um período de espera, um evento que, de algum modo, imaginam e esperam pessoal e socialmente acontecer, cujo desfecho encontra-se na ordem do previsível, o nascimento de uma nova vida e o vir a ser mãe. No entanto, para algumas mulheres, esse percurso de tempo relativamente pré-determinado, que vai da concepção ao parto, sofre uma inesperada interrupção, com a perda do bebê antes do seu nascimento. Para outras mulheres, ainda, a experiência desse tipo de perda tão significativa torna-se recorrente, repetindo-se em gestações subsequentes. No lugar da vida, então, a morte faz-se presente, e, em alguns casos, insistentemente, trazendo consigo a experiência de inúmeras outras perdas significativas, não só a do bebê, mas também a de certo ideal de família desejada, a possibilidade de exercer o papel social de mãe, a experiência de controle sobre seu próprio corpo e sobre a sua própria vida e a vida de outro em gestação. A vivência de uma perda gestacional assim ameaça o sentido de self dessas mulheres, fazendo-as vivenciar descontinuidades no curso do seu desenvolvimento, lançando-lhes em um campo para elas desconhecido, no qual a incerteza face ao futuro se torna agudamente percebível. A fim de restabelecer a continuidade, é preciso que os fragmentos das trajetórias interrompidas sejam novamente conectados, amarrados uns aos outros, promovendo a reparação do sistema de significados do cérebro. Esta é a função do signo que denominamos de signo reparador, que precisa ser construído, inventado e utilizado pelo self, através do envolvimento da pessoa em diferentes esferas contextuais da vida após rupturas significativas e recorrentes. Os signos reparadores operam sobre as rupturas sucessivas e promovem a emergência. Pensando nessa ideia de cultura como organizador de desenvolvimento psicológico, certo? E de ideias heurísticas para pensar as questões culturais, a escola aparece assim como um contexto privilegiado, porque lá existe essa noção de que deve haver uma passagem, uma transição, certo? De uma certa forma de organizar as ideias para outra, certo? Há uma intencionalidade, né, no gesto educativo. E eu sempre gosto de pensar, e é um interesse grande de muitos pesquisadores, né, da psicologia, e essa questão me interessa especialmente, que é a questão da passagem, certo, da conceituação cotidiana para a científica. Existe um exemplo que é heurístico, porque ele é atômico e ele guarda assim todas as características do fenômeno, certo? Então, apesar de ser simples, ele guarda as características do fenômeno, que é aquela ideia de que a baleia é um conceito cotidiano, certo? Por exemplo, quando a criança ali por volta dos 4 anos de idade, ela entra na escola, ela já tem uma ideia prévia, uma biologia popular, certo? Ela já abstraiu, por exemplo, as diferenças que existem entre um gato e um cachorro. Ela já é capaz de dizer que gato e cachorro são animais, certo? E colocá-los ao lado de coisas tão distintas como, por exemplo, um rato, um elefante, certo? Um macaco. A categoria animais já está formada, certo? Para a criança que ingressa na escola. No entanto, lá na escola ela vai ter que formar ideias sobre entidades com as quais não é possível assim, ter tanta experiência cotidianamente. Esse soldado foi dado pela sogra de uma menina depois que ela se separou do namorado e ela dizia, leva para o acervo porque é uma coisa de finado. Essas bolas de gude são porque fascinam a gente, as crianças, todo mundo que chega aqui. Esses são quadros, obras de Eckenberg em cerâmica, que ele refez depois de destruí-las, ele reconstruiu e deu pra gente durante a Bienal da Bahia. Essas são famílias de Novos Alagados, as mulheres, em fotografias feitas pelo Marco Illuminati. São búzios que a gente vai encontrando, andando pelas ruas, pelo mar, pelas praias do subúrbio. As máscaras foram feitas em fazenda Coutos, aqui em Salvador, na periferia. Essa garrafa é da antiga Guaraná Pet, litro. Esse quadro é de indiano carioca, que é um morador de rua que disse que veio da Índia pagar uma promessa no Bonfim e morava no Rio de Janeiro. Ele é
bom por isso, porque ele mostra que certas concepções você só forma na escola, certo? Por exemplo, do ponto de vista de sua aparência externa e do seu comportamento, a baleia seria um peixe, não é isso? Seria um peixe porque ela vive na água, se comporta como peixe. E aí lá na escola, a criança vai ser convidada a construir uma ideia nova de baleia, certo? Ela deve aceitar uma ideia de que a baleia, a despeito de se comportar como um peixe e viver na água, ela está mais próxima de um morcego e de uma vaca do que um tubarão, por exemplo, já que ela é um mamífero, certo? Esse tipo de exemplo, ele ilustra muito bem essa ideia de que nem tudo que a gente pode aprender de forma sistemática, certo? Márcio, você olha para ela e fala assim, isso me lembrou uma coisa, essa coisa da baleia me lembrou uma coisa, vem cá, aí você pega ela conduz ela até lá, como se fosse pra lá, entendeu? Aquele lugar lá. Isso me lembrou uma coisa. Sim. Vamos ver. Foi mal, eu tropecei aqui. Vai. Essa coisa da baleia me lembrou uma coisa. Foi mesmo? Uhum. Olha, fronteira para mim é um conceito, uma ideia muito preciosa na psicologia, principalmente nessa psicologia cultural, porque é uma ideia que faz com que nós busquemos sempre situações de limítrofes ou ideias limítrofes que possam expandir, digamos assim, a forma de refletir sobre os fenômenos sociais e psicológicos. Como nós temos feito ao longo dos últimos anos, né? Nós buscamos situações limites e buscamos também ampliar e pensar o limite dos conceitos, o limite das ideias, de como a gente pode refinar ideias sem abrir mão de um refinamento do olhar sobre os fenômenos que nos cercam aqui na cidade de Salvador. Então, as situações limites e a noção de limite e de fronteira sempre em mente faz com que nós busquemos avançar na compreensão da realidade social e na transformação das próprias ideias, dos próprios conceitos. O que também nos impõe uma série de desafios, eu penso, né, sobre como pensar a realidade e como pensar os conceitos e a ciência psicológica. Né, como podemos fazer isso sem abrir mão de uma coisa e de outra. Eu não acredito em pesquisa neutra. Eu não acredito em neutralidade em pesquisa, eu acredito que tem que estar envolvido o sujeito que pesquisa, o profissional e todas aquelas pessoas envolvidas. Eu vim da violência, estudei violência, e a violência ela tem uma dimensão simbólica que é pouco estudada, que equivale ao que a gente está vendo aqui com a arte, por exemplo. Então, nesses espaços periféricos onde a violência, como em todos os outros espaços, mas por conta da pobreza, da vulnerabilidade, ela é difundida, a gente precisa olhar para os processos também que implicam em trazer para esses espaços onde a vulnerabilidade é grande, perspectivas que olhem para a beleza, que olhem para o fazer humano, para a elaboração estética, para tudo aquilo que
coloca essas pessoas no nível do humano, no nível das elaborações mais refinadas, podemos dizer assim. Ou seja, e a arte trabalha com isso, né? A arte trabalha com um campo de possibilidades que é infinito. Eu acho que foi uma coisa que eu passei a pensar muito, que é a importância do contato com as pessoas e a importância do toque, que às vezes a gente tem relações tão distanciadas. Como pesquisador, demais, né? Como pesquisador, né, a gente tem uma distância simbólica assim, muito grande, como se não pudesse tocar ou não pudesse falar mais proximamente. E eu acho que na minha experiência, trabalhando como psicóloga no CAPS, muitas vezes eu precisei tocar nos usuários, nos pacientes, né? E era importante um toque, né? Quando a pessoa não fala, ela não quer se expressar, ou ela está com agitação psicomotora e você precisa de alguma forma dar uma continência. Então, muitas vezes eu precisei usar o corpo nisso. Não dava para sentar a pessoa e pedir para ela falar. Então isso mudou, assim. Eu falei, meu Deus, eu preciso ter uma disponibilidade corporal. Que às vezes isso é uma limitação do pesquisador e da pessoa que está entrevistando, que não se sente à vontade também. Então eu precisei trabalhar isso para estar disponível a ter contato com as pessoas. Um contato talvez energético, não diria sobrenatural, assim, não é isso, mas Físico. Já pode ser. Eu acho que tem um calor, né? Assim, um calor do contato, de sentir que as pessoas estão vivas e se elas se a mão está suando ou se elas estão tremendo. Coisas que não... Você não fala assim pra pessoa, não, eu tô com a mão tremendo, eu tô suando, eu tô nervosa, mas quando você toca ali, você sente o calor da vida, assim, né? Então, por isso, veneno. O que é isso? O quê? Esse desenho desse livro? É. Mari, se você soubesse, é uma história muito longa. Eu vou contar um pedacinho. Quando o vovô era da sua idade, eu ia fazer 6 anos, eu viajei lá do Crato para Salvador. Adivinha de que eu viajei? Avião? Não, de trem. Naquele tempo tinha de trem. Aí eu vi várias crianças. Eu olhava da janela do trem, eu via várias crianças com suas mães e suas famílias, e algumas sozinhas. Muito diferente do que era a minha casa. Aí eu comecei a ficar querendo saber como é virar uma mãe. Como é que a pessoa vira uma mãe? Ou como é que tantas crianças vivem de modos diferentes do que a gente vive. Aí eu
estudei, cresci, fui professora. Aí comecei a fazer estudos tipo desvendar mistérios. Você não gosta de desvendar mistérios? Gosto. Então, eu queria desvendar o mistério da vida das pessoas. Como é que aquelas crianças crescem. As crianças que vivem em lugares às vezes muito pobres, bem longe, e que muitas delas não tinham brinquedo, não tinham roupa direito. E eu queria entender como é que elas aprendem e se tornam pessoas fortes. Assim como você vai ser um dia também uma pessoa forte. Aí a gente começou a escrever a história de muitas mulheres que se tornaram mães e como era para elas ser mães, entendeu? Aí era tanta coisa, porque na vida de uma mãe, olha só pro quadro, você sabe quem fez, não sabe esse quadro? Eu sei. Quem foi? Foi a minha tia Rebeca. Isso, o quadro da tia Rebeca, ela viu que na vida de uma mãe tem muitas coisas, quase um quebra-cabeça, não parece um quebra-cabeça? Parece. Coisas para resolver, coisas para pensar, coisas para aprender. E muita gente que na vida de uma mãe tem a mãe dela, o pai dela, os irmãos, toda a família, os amigos, as outras mulheres, né? Outras crianças. Aí esse quadro a gente conta várias histórias de virar mãe. Já entendi. Entendeu? Pronto, viu, Daniel? Tem mais que contar. Chega! Chega?